Vamos dar seguimento aqui à nossa série Mais Perto Quero Estar. E hoje vamos falar sobre um assunto também muito importante. E eu começo falando sobre um livro do saudoso John Stott, intitulado Our Guilt Silence, que significa, grosso modo, nosso silêncio culpado. E nesse texto ele fala sobre o silêncio da igreja moderna, em especial na Inglaterra, mas não somente a igreja inglesa, em relação à evangelização. E o livreto identifica que a reticência do povo inglês, aquele caráter reservado, do povo inglês, e da igreja inglesa, por extensão, seria um dos obstáculos ao cumprimento dessa missão de evangelizar. Então, esse modo reservado de ser inglês levava a igreja inglesa à timidez em falar das coisas de Deus. Nós, povo brasileiro, somos muito diferentes dos ingleses, O inglês, quando ele chega num determinado lugar, se ele não conhece ninguém, provavelmente ele vai ficar sem conhecer ninguém, porque ele não vai se oferecer a um relacionamento imediato, a menos que exista algum vínculo com as pessoas que estão naquele lugar, ele vai se comportar como um inglês, Nós não, nós brasileiros já somos diferentes. A gente chega no lugar, não conhece ninguém, dali uns 10 minutos a gente já conhece todo mundo, já sabe quem é todo mundo, porque temos um modo diferente de ser, de viver. Então, o Stott diz que não há exagero falar da importância de quebrar essa reserva tradicional do povo inglês e da igreja inglesa, que caracteriza a igreja como uma igreja de santos silenciosos. É assim que ele coloca, santos silenciosos. E olha que esse livreto foi publicado pela primeira vez em 1967, em pequena escala, e depois em larga escala em 1997. Então, considerando a publicação em larga escala, nós já temos aí 28 anos. E pensando nisso, quando nós olhamos para a realidade da igreja chamada pós-moderna, que é a igreja dos nossos dias, em caráter global, não só pensando nos ingleses ou nos brasileiros, mas na igreja como um todo, nós vemos que a coisa não só não mudou, como até piorou. Porque a igreja de hoje anda mais muda do que nunca, quando o assunto é evangelização. E eu quero fazer aqui uma distinção entre evangelização e evangelismo. O que eu chamo de evangelismo? O evangelismo é qualquer ação que você faça no intuito de levar o conhecimento de Deus ou até da própria igreja para uma pessoa em caráter superficial, Eu digo assim, entregar um folheto, convidar para ir à sua igreja e tal, isso é um evangelismo. Para mim, evangelização é muito mais do que isso. Evangelização é o discipulado de uma pessoa. É você tentar, de algum modo, transmitir àquela pessoa o evangelho ou o mínimo do evangelho que possa levar aquela pessoa a conhecer a Cristo. Então, se nós levarmos em conta o argumento principal do Dr. Stott, isso é algo com que nós deveríamos nos preocupar, porque esse argumento diz o seguinte, ouça bem, abre aspas, se o evangelho é a boa nova que afirma ser, e se ele nos foi confiado, nós incorremos em culpa se não o transmitirmos. Vou repetir. Se o evangelho é a boa nova que afirma ser, e se ele nos foi confiado, ou seja, se ele foi entregue a nós como algo a ser transmitido, e nós não o transmitimos, diz o Dr. Stott, nós incorremos em culpa. Fecha aspas. E daí o título da obra, Nosso Silêncio Culpado. Bem, mas afinal, o que é evangelização ou silêncio da igreja em relação a isso tem a ver com a nossa série Mais Perto Quero Estar? A questão é que nós vamos ver que esses assuntos eles estão correlacionados à prática da piedade. É isso que nós vamos examinar aqui, vamos ver aqui examinando uma porção bíblica que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4,
E nós vamos fazer a leitura dos versos 2 a 6, e depois vamos orar. Ok? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, 2 a 6. Diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra e pelo privilégio de tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia que nos permite ter liberdade ainda de prestar culto ao Senhor em nossa nação. Temos a Bíblia aberta diante de nós, Senhor. O que hoje em muitos países, em alguns países, já se constitui um crime, possuir a Bíblia, ler a Bíblia publicamente. Mas o Senhor tem mantido essa graça para nós de termos essa liberdade, de termos uma Bíblia, andarmos com ela, falarmos dela, anunciarmos o que ela diz abertamente. O Senhor hoje desperte os nossos corações para a missão, Pai, que nos cumpre fazer, realizar. Ó Deus, então, abre os nossos corações, o nosso entendimento, para que a Tua palavra tenha livre curso e ela possa alcançar todo o propósito para o qual o Senhor a designou nesta manhã. Nós pedimos a ajuda do Teu Espírito nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu aqui vou fazer os comentários, mais com base na NIV do que com base na Nova Almeida atualizada. Mas a linguagem basicamente é a mesma, com pequenas diferenças. Bem, nessa pequena porção da carta aos Colossenses, Paulo ressalta qual era a sua grande prioridade. A grande prioridade de Paulo era falar do mistério de Cristo. Ele vai falar sobre esse assunto em várias passagens, e daqui a pouco nós vamos citar algumas. Então, traduzindo, o grande alvo de Paulo era pregar o Evangelho. Porque Paulo parece que entendia muito bem o que para muitos cristãos hoje é meio confuso, ou meio fluido, uma coisa que está meio turva, não dá para entender muito bem, que evangelizar faz parte do caráter cristão. É algo que está na essência da nossa vocação. Conforme nos foi transmitido pelo Senhor Jesus, não somente o Evangelho em si, mas também a missão de cumprir esta vocação na nossa própria experiência. Então, vamos ver alguns exemplos do próprio Cristo a esse respeito. Mateus capítulo 18, 19 a 20. Mateus 18, 19 a 20. Texto bem conhecido. Aliás, perdão, irmãos, não é Mateus 18, não, Mateus 28. Mateus 28, 19 a 20. O que é que diz aí? Podemos ler juntos? 19. Portanto, vão e façam discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então veja o conceito de evangelização nas palavras de Jesus. Não basta apenas pregar. É preciso pregar de tal maneira que as pessoas tenham condições de guardar aquilo que Cristo tem ordenado a nós. A nossa palavra, ela precisa ser continuada, ou seja, o evangelho é pregado, num primeiro momento para conversão, mas ele continua sendo pregado para transformação, para mudança de vida. É por isso que existe a escola bíblica dominical. Pelo menos aqui ainda existe, em algumas poucas igrejas existe. Em muitas já não existe mais, porque parece que hoje não há mais essa preocupação com ensinar a igreja a guardar a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, 44, 47. Lucas 24, 44, 47. Observe que todas estas ordenanças, elas estão no final dos textos citados, porque é a palavra que Jesus queria que ficasse gravada no coração dos seus discípulos, como uma advertência final. Então, versículo 44 diz, a seguir, chegaram lá? Então vamos, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Esse texto aqui, irmãos, para mim é um dos mais sérios da Bíblia e mais importantes em relação a essa questão da evangelização. Porque veja como Cristo associa aqui o que as Escrituras diziam já desde o passado e que fazia parte do projeto de Deus, do plano de Deus que deveria se cumprir. Então Jesus diz, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer. O Cristo sofreu, irmãos? Sim ou não? Sim. O Cristo morreu? Sim. Se cumpriu. Mas também diz que o Cristo tinha que ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. O Cristo ressuscitou? Sim ou não? Sim, ressuscitou ao terceiro dia. Mas também está escrito que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. A pergunta é, depois da era apostólica e dos primeiros séculos de avivamento evangelístico, a igreja da pós-modernidade continua pregando o evangelho a todas as nações? Parece que não. Então, parece que nós estamos deixando em falta alguma coisa do projeto, do propósito, do plano de Deus que foi instituído desde o início e que foi anunciado desde o Antigo Testamento, na lei, nos profetas e nos salmos. Nós vamos voltar a isso um pouquinho mais para frente. João capítulo 20, verso 21. João capítulo 20, verso 21.
Chegaram lá? Vamos ler juntos? E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, um testemunho do envio de Cristo à igreja. Não é só para os discípulos do primeiro século. É um envio que se aplica a todos nós. E por fim, Atos 1, versículo 8, esse a gente não precisa nem ler, porque todo mundo sabe de cor. Então vamos lá, gente. No 3, hein? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem. Então, ou seja, a igreja recebeu poder para evangelizar, para testemunhar de Cristo. Então, de tudo isso, Paulo tinha plena consciência, e por essa razão, ele entendia que pregar o evangelho era algo esperado de todos os cristãos. Não era uma novidade. E se ele era um cristão, então cabia a ele pregar o evangelho. Exatamente por compreender esse fato, em outra carta, ele afirma que evangelizar é uma obrigação que recai sobre todos nós. Veja 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Vamos ler juntos? Chegaram lá? O que diz aí? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. É autoexplicativo, né, irmão? Não precisa nem de explanação esse texto. Paulo disse: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gabar disso, porque é a minha obrigação. E se eu não fizer, ai de mim, se eu não fizer. Isso daqui se aplica a todos os cristãos? É normativo? Sim. Porque o mesmo chamado que Paulo recebeu, todos nós recebemos, não o chamado apostólico, né, no estrito senso da palavra, mas no sentido mais amplo, mais genérico. Sim, nós todos somos apóstolos, porque todos nós fomos enviados. Né, e a palavra apóstolo significa exatamente isso, alguém que foi enviado a uma missão. Né, então, nesse sentido, todos nós temos esse chamado apostólico, um chamado para pregar, para falar de Jesus, para anunciar a Cristo. Então já entendemos por que evangelizar era a prioridade do apóstolo Paulo. E com base nisso nós vamos olhar para o nosso texto de base, e aqui nós vamos encontrar 3 pedidos de oração referentes à evangelização. E essa vai ser a base da nossa reflexão nessa manhã. Ok? Antes de nós voltarmos ao texto propriamente dito, essa porção de Colossenses, ela se encontra na parte final da carta. E no capítulo anterior, Paulo vai estabelecer algumas regras gerais para o viver cristão. O princípio é instituído sobre a seguinte ordem: ponham seus corações nas coisas do alto, onde Cristo habita. Veja aí no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, existe aqui um princípio, e o princípio é que nós busquemos pensar com a mente de Cristo, de que nós busquemos ocupar a nossa mente com as coisas relacionadas ao Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, porque foi assim que ele se fez conhecido a nós. Outra ordem que se liga a essa, né, que a mensagem
o que é pregado sobre Cristo, o Evangelho de Cristo, né, que esse Evangelho deve habitar ricamente entre nós. Versículo 16, primeira parte do capítulo 3, diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Aqui na nossa versão está a palavra, mas numa tradução melhor, não seria a palavra, mas a mensagem. Porque a palavra é o objeto, né, um instrumento que transmite a mensagem. Mas aqui, o texto do grego, ele quer dar o sentido de mensagem, que a mensagem sobre Cristo, o Evangelho de Cristo, habite ricamente no coração de vocês. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ele estabelece uma outra ordem. Né? Então, são duas coisas importantes. Primeiro, pensar nas coisas do alto. Como é que nós pensamos nas coisas do alto? Através do conhecimento e da reflexão na palavra de Deus. Se a palavra de Deus habita ricamente em nossos corações, se os nossos corações estão constantemente sendo expostos à palavra de Deus, isso significa que os nossos pensamentos serão moldados pela palavra de Deus. Porque, irmãos, a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Isso qualquer um sabe. Se você chegar a passar ali na rua e perguntar para um poste e disser para ele, a boca fala, o poste vai responder, do que o coração está cheio. Todo mundo sabe disso. Agora, entre saber uma coisa e pôr essa coisa em prática, é uma distância grande. Nós sabemos, mas é tão difícil para nós colocarmos isso em prática, irmãos. E sabe o que acontece? Uma das razões, e aqui já vou antecipar, não é? De certo modo, que a gente vai falar mais na conclusão, mas uma das razões pelas quais nós não evangelizamos é porque o nosso coração anda vazio da palavra de Deus. Você sabe, quando você está apaixonado por alguma coisa ou por alguém, você só fala daquilo. Fica até chato, né? As pessoas até tentam escapar de você. Ih, lá vem ele de novo, vai falar sobre aquele assunto outra vez. Ah, meu Deus, não aguento mais. A pessoa, quando compra uma casa nova, depois que, né, se você sabe que comprar uma casa nesse país é uma luta, né? Aí, depois daquele caminhão de documentos e daquela fortuna que ele pagou para liberar a documentação e aquela tribulação toda, aquelas idas e vindas, ele consegue pegar a escritura, a documentação, aí se muda para casa, aí vai conversar com as pessoas, só vai falar da casa nova. Porque aí é o que está enchendo o seu coração naquele momento, não é? Então, as coisas pelas quais nós nos apaixonamos, as quais nós nos entregamos inteiramente, são as coisas que enchem o nosso coração e, consequentemente, são as coisas das quais a gente vai falar. Naturalmente, irmãos. Isso se aplica também ao Evangelho. Se o Evangelho não enche a nossa vida, se ele não é a nossa paixão, se ele não está constantemente em nossos corações, não vamos falar do Evangelho. Mas se você quiser fazer um exercício, um pequeno exercício a esse respeito de observação, observe sobre o que os cristãos conversam hoje. Poucos são aqueles que gastam tempo conversando sobre a palavra de Deus. Todos nós. Nós falamos de tudo, de política, de futebol, nós falamos, né, do governo, nós falamos do custo de vida, nós falamos do preço do ovo, nós falamos do preço do café, nós falamos de tudo que está na ordem do dia, porque são essas coisas que vão enchendo o nosso coração. Mas nós falamos muito pouco a respeito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não enche mais o nosso coração. Você lembra quando você era novo convertido? Parecia um leão novo, né? Sabe que o leão novo, quando ele chega a uma determinada idade madura já suficiente, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar tomar o grupo, né? A liderança do grupo. Então, ele enfrenta até o leão dominante, o alfa, porque ele quer tomar o controle. Ninguém segura, ele está indomável. O crente, quando ele está novo na fé, ele também é como um leão indomável. Ele quer falar de Jesus para todo mundo, ele fala de Jesus para a árvore, fala para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o filho, para todo mundo ele quer falar de Jesus, porque o coração dele está cheio. Mas com o tempo ele vai ficando leão manso, sabe?
e ele vai perdendo aquela paixão, aquele amor, aquele desejo de falar de Jesus. Meus irmãos, a gente precisa recuperar esse fogo nos olhos e no coração, esse desejo de falar de Cristo, não é? Então, essas duas ordens que Paulo dá, por sua vez, elas se relacionam a outras duas coisas. A primeira é viver piedosamente e pacificamente uns com os outros. E como isso é possível? Ele mostra, elevando a nossa mente para perto da mente de Cristo, praticando a mensagem do Evangelho como uma linguagem nossa, nova, do cotidiano que nós vamos utilizar. Então ele diz, ensinem uns aos outros e advirtam uns aos outros com toda a sabedoria através dos salmos, ou seja, a escritura do gênero de sabedoria que era acessível ao povo naquela época. Versículo 16, segunda parte. Então Paulo nos exorta a falar, a não ficarmos emudecidos, irmãos. No entanto, esse falar precisa estar orientado por Deus, pela sua palavra, pelo Evangelho, precisa ser energizado pelo poder de Deus, caso contrário, será uma palavra sem eficácia. Às vezes é melhor orar do que falar, porque a gente cansa de falar e as coisas não mudam. Mas quando a gente fala com Deus, aí Deus vai e fala por nós. A palavra de Deus pode mudar. Então, às vezes é melhor orar do que falar. Mas há momentos em que a Bíblia nos manda falar. E a gente vai ver que antes de falar com as pessoas, nós precisamos falar com Deus. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, a fé cristã, irmãos, é uma fé falante. E essa história que muitas pessoas dizem, eu não preciso falar. Testemunho do crente é o seu comportamento. Irmãos, o bom comportamento não muda a vida de ninguém. Há uma história de um rapaz que levou muitos anos para se converter. E depois que ele se converteu, ele, sabe como é que é, né? Ele chegou no trabalho e falou para todo mundo que agora ele era crente. Ele falou de Jesus para todo mundo. E entre todos esses para quem ele falou que havia se convertido, ele falou para um colega de trabalho que já trabalhava no mesmo setor junto com ele durante muitos anos. E aí esse colega então disse para ele, poxa, que bom, eu estou orando pela sua conversão há muito tempo. E aí o rapaz falou para ele, por que você está orando por mim esse tempo todo e nunca falou de Jesus para mim? E aí ele ficou pensando, é verdade. Eu achei que o meu comportamento iria mudar a sua vida, mas não foi suficiente. Só Deus pode mudar o comportamento de alguém. Então, irmãos, essa história que as pessoas pegam aquela palavrinha de Wesley, né? Acho que foi Wesley, não sei, agora eu estou em dúvida se foi Wesley ou se foi Agostinho que falou, mas enfim, alguém falou isso. Pregue, né? E se preciso for, use palavras. E as pessoas pegam essa segunda parte e se acomodam nisso e pensam assim, não, o meu testemunho vai mudar. Meus irmãos, o nosso testemunho não muda a vida dos outros. Por si só, não. O nosso testemunho pode ser um pré-evangelismo, mas o que muda a vida das pessoas é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem o poder de transformar as pessoas. Então, nós precisamos... Francisco de Assis, sabia, que eu ia, se eu desse mais um passo, eu ia chegar em Francisco de Assis. Pois é. Então, enfim, não importa, o que importa é que, de fato, alguém disse isso e a gente muitas vezes usa essa frase como desculpa, como justificativa, não é? Então, isso nos leva a um grau de responsabilidade muito alto, irmãos. Nós precisamos falar intencionalmente, com o fim de edificar, exortar e consolar. Nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que falamos. E é com essas categorias que nós devemos lidar em todos os nossos relacionamentos. E meus irmãos amados, minhas irmãs,
Se nós tivéssemos que resumir a mensagem toda da Bíblia em uma só palavra, uma ótima escolha seria a palavra relacionamento. O nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é um ser relacional por definição. Ele é desde a eternidade, não um ser solitário e indiferente, mas um ser em relação na Trindade bendita. Então, certo autor escreveu um livro, expressando uma frase muito interessante que diz: a Trindade é a perfeita comunidade. A Trindade é o padrão de família, a família na qual Deus existe, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus relacional, é um ser em relação. E é por isso que Ele nos chamou para ser igreja, para que nós tenhamos um relacionamento entre nós. E é por isso também que o desigrejado não tem nenhuma lógica e nenhum sentido do seu discurso quando ele diz que não precisa de uma igreja para ser cristão. Meus irmãos, não existe cristão sem igreja, porque o nosso Deus é um Deus relacional. E Ele não vai aceitar o nosso culto, nem o nosso cristianismo, se ele não for uma relação com os nossos irmãos, com os nossos iguais. Apesar das dificuldades, das divergências, dos desencontros, das diferenças que há entre nós. Nós precisamos de relacionamentos. Isso faz parte da nossa essência. Nós fomos criados para sermos relacionais. Não é? É por isso que Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Porque se isso fosse possível, viver só e viver bem, então Deus teria deixado o Adão sozinho lá no Éden, né? E teria feito tudo o que ele tinha que fazer de outra forma, diferente, mas não foi assim que Deus determinou. Ele instituiu a família, e a família foi a primeira comunidade. E a partir daí, outras comunidades se formaram e a sociedade se formou. Então, irmãos, nós fomos chamados para vivermos um relacionamento com Deus e uns com os outros, né? Por essa razão, Ele enviou o Seu Filho ao mundo, para estender a nós o privilégio de participar desse caráter relacional de Deus. E é isso que Paulo trata aqui sobre relacionamentos, né? Diante de Deus, ele vai dizer aí, falar do verso 2 ao 11, de relacionamento de uns com os outros, como comunidade cristã, versos de 12 a 17, né? Relacionamentos na vida comum do lar, 3, 18 a 21, e nas relações profissionais, 3, 22 a 4, versículo 1. E, finalmente, o relacionamento para com os descrentes. E aqui, nós vamos ver que todos esses diferentes tipos de relacionamentos devem ser orientados por uma só regra, que é o Evangelho. Por isso, irmãos, a prioridade de Paulo é pregar a Cristo. Uma vez que a vida cristã é vida em relacionamento, porque ele sabe que ninguém pode ser bem-sucedido em qualquer tipo de relacionamento a não ser em Cristo Jesus, tendo o coração e a mente voltados para Cristo. Eis a razão de ser do nosso texto de base. A evangelização é enfatizada aqui como a porta de entrada para a nossa nova forma de viver a vida humana. E o nosso texto exorta para a importância da nossa participação nesse processo. Então, nós falamos, agora voltando ao nosso texto, sobre 3 pedidos de oração que Paulo faz nesse sentido. Vamos ler de novo a passagem? Então, Paulo diz: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Esse versículo 6 aqui me faz lembrar da minha infância, quando ele fala que a palavra seja temperada com sal. Lá em casa, quando a gente falava um palavrão, minha mãe falava assim: "Espera aí que eu já vou botar pimenta na tua língua". E no caso da minha mãe não era uma metáfora.
No caso dela, era sentido literal, né? E então a gente, quando estava perto da mãe, jamais a gente falava nome feio, porque se falasse, né, ia ter que provar uma pimenta do reino, que embora fosse a pimenta do reino, ainda não seria para nós o indício de reino de Deus naquela altura da vida. Então, Paulo faz 3 pedidos que se referem à palavra. Primeiro, ele faz um pedido no tocante ao que nós falamos com Deus sobre nós mesmos. Depois, sobre o que falamos com Deus sobre os outros, sobre os descrentes. E em terceiro, sobre quanto ao que falamos com os outros descrentes, no caso, e em relação a Deus. Então, a primeira coisa que ele diz, que ele pede é: dediquem-se à oração. É o primeiro pedido de oração que ele faz. Ou seja, fale com Deus a respeito de vocês mesmos. Então, irmãos, antes de falar aos outros sobre Deus, nós precisamos falar a Deus, falar com Deus, diante dele, a nosso próprio respeito. E aqui eu quero abrir um parênteses. Talvez você não tenha percebido, mas o capítulo que estamos considerando hoje traz aqui as 4 disciplinas que conduzem à piedade, que nós já vimos até aqui. Primeiro, a disciplina em si, que é direcionar o pensamento, a vontade, os impulsos sob a influência da mente de Cristo, né, do versículo 1 do capítulo 3 até o verso 11. Depois ele vai falar sobre a imersão bíblica, né, o Evangelho de Cristo habite ricamente em vocês, verso 16, primeira parte. Ele fala sobre a adoração, né, quando ele vai mencionar aí, no finalzinho do capítulo 3, ele vai falar sobre a necessidade de nós falarmos com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo que fizermos, seja em palavra, ação, façamos em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças por Deus, a Deus e Pai. Ou seja, adoração, não é? E aí, vivendo para a glória de Deus nesse caso. E o quarto ponto, a oração, e aqui o nosso verso 2, né, onde ele já inicia com esse pedido, né, é quase que uma exortação: dediquem-se à oração. E na sequência nós veremos como a oração está ligada à 5ª disciplina, que é a evangelização. E aqui eu fecho parênteses. Então, o que vamos ver aqui é que nós não temos nada de nós mesmos para dizer às pessoas que possa mudar as suas vidas na direção que Deus deseja dar a elas. Ontem nós estávamos assistindo uma série, né? Eu e minha esposa, a gente gosta um dos nossos prazeres na vida é sentar junto para assistir uma série quando é boa, quando vale a pena, né? Então, no episódio que nós assistimos ontem, uma pessoa está lendo um desses livros de autoajuda, né? E aí a outra pessoa pergunta o que ela está lendo, e ela diz o que está lendo, e então lê uma parte daquele livro de autoajuda para aquela segunda pessoa. No final, nenhuma nem outra entende bem o que o autor quer dizer. Ou seja, o livro de autoajuda não ajuda muito, porque ele acaba não transmitindo uma mensagem clara, né, porque os filósofos, né, os pensadores deste mundo, e olha que muitos deles têm uma competência, uma inteligência extraordinária, mas falta algo da sabedoria divina que não é dada naturalmente ao homem, que não vem conosco quando nós nascemos. Isso nós só podemos receber de Deus. Não sou eu que digo isso, é Tiago. Ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança nem sombra de variação. Então, a verdadeira sabedoria só pode vir de Deus, não é? Então, irmãos, de nós mesmos não temos nada que possamos dar para mudar a vida de alguém. Como falei, o nosso testemunho é importante, sim, nós devemos dar bom testemunho, é a nossa obrigação, mas nem o nosso bom testemunho por si só é capaz de mudar a vida de alguém. Na verdade, nós nem devemos ter a pretensão de mudar a vida de alguém.
Porque Cristo não nos chamou para mudar as pessoas. Ele nos chamou apenas para falar sobre Ele a essas pessoas. Essa é a nossa missão. E a gente, às vezes, confunde, não é? Lá na frente, a gente também vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, Paulo exorta que antes de falar sobre Cristo, com quem quer que seja, nós precisamos falar com Cristo. Precisamos estar diante dele, falar com Deus, estar em constante estado de alerta, ser grato, né? E esse estado de vigilância e constante gratidão tem a ver com também aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho e ter a motivação necessária para isso. Nós vamos ver lá no verso 5. Então, irmãos, é necessário que nós tenhamos uma vida diante de Deus, antes de pensarmos em sair por aí falando de Jesus para todo mundo. Veja, não que nós não devamos falar de Jesus em qualquer oportunidade que tivermos, devemos falar, mas nós só teremos realmente o que dizer se nós tivermos uma vida com Deus. Do contrário, não teremos o que dizer. Vamos nos juntar com aqueles que falam mal do governo, da política, não é? E eu digo para você que, nesses anos todos de vida, até hoje, eu não me lembro de alguma época na minha existência em que a população tivesse grandes motivos e bons motivos para falar bem do governo. A questão é que a Bíblia, ela não nos manda falar mal do governo, ela nos manda orar pelos nossos governantes, sejam eles quais forem. Ela não diz, se o seu governante for bom, ore por ele. Não, a Bíblia diz, ore pelos seus governantes, a fim de que vocês tenham uma vida sossegada, onde vocês tenham liberdade para cultuar ao Senhor, para pregar o Evangelho. Então, é nesse sentido que nós devemos orar, para que Deus use a vida dos nossos governantes para permitir que nós possamos falar de Cristo, viver a nossa fé, né, e uma vida digna diante de Deus. Ok? Então, antes de falarmos de Jesus, irmãos, antes de falarmos da palavra de Deus, nós precisamos falar com Deus. Amém? O segundo ponto, que também é importante, está no versículo 3. É o segundo pedido de oração que ele faz. Ele diz, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Veja, quando Paulo diz aqui, né, ore também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, sobre o que ele está dizendo? Ele está falando aqui que nós também devemos falar com Deus sobre os descrentes. Quando ele pede que orem por ele, a oração em si não é em seu favor, mas é em favor dos descrentes aos quais ele deseja alcançar com a pregação. Eles serão os beneficiados com essa evangelização. Então, a porta que precisa se abrir é a porta de oportunidade para pregar. É a ocasião em que as pessoas se abrem para ouvir o Evangelho, ou o ambiente propício à pregação. Às vezes, nós criamos esse ambiente com estratégias que Deus nos dá. Por exemplo, lá no Areópago, Atos capítulo 17, você se lembra, não é? Paulo estava esperando alguns companheiros que faziam parte do seu grupo missionário chegarem em Atenas, e enquanto eles não chegavam, Paulo ficou incomodado de ver ali tantos deuses, né, ali no espaço de culto dos gregos, e ele observou que havia um altar consagrado ao Deus desconhecido. E então, ouvindo Paulo, alguns atenienses decidiram levá-lo para falar no Areópago, que era um lugar de discurso, onde os filósofos apresentavam ali as seus pensamentos, né, sua percepção da realidade, apresentavam ali seus silogismos, seus discursos de sabedoria. Então, Paulo foi levado para falar.
E ele começa como? Falando sobre o altar desconhecido. E ele diz, é esse Deus a quem vocês não conhecem, que eu venho aqui anunciar a vocês. Ou seja, uma oportunidade que se abriu por meio da observação. Isso, irmão, significa viver intencionalmente, viver com o propósito de falar de Cristo sempre que a oportunidade aparecer. Entende isso? Se Paulo fosse uma pessoa despreocupada com a evangelização, ele teria passado por ali e teria dito, essa gente é tola mesmo, adora até o que não conhece. Mas quando Paulo viu isso, a sua mente estava conectada com a intenção de falar de Jesus. E quando ele viu isso, ele pensou, eis a oportunidade, eis o ponto de contato, não é? Então, irmãos, essas coisas não acontecem por si. É necessário que Deus haja em nosso favor. A oportunidade é o sinal que nós temos de que Deus está agindo e abrindo uma porta para nós. E nós precisamos entender isso, irmãos. Há determinadas passagens bíblicas que a gente compreende muito mal e que precisamos compreender melhor. Por exemplo, temos duas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Vamos ver. Esse texto aqui, em especial, na NVI está mais claro, né? Mas eu vou ler aqui na nossa versão, versículo 2 do capítulo 4, 2 Timóteo, diz assim, vou ler o primeiro para dar sentido. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, e insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, veja, quando Paulo diz aqui para Timóteo, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não seja, ele não está dizendo para Timóteo que ele tem que empurrar a mensagem do Evangelho goela abaixo das pessoas, quer as pessoas queiram ouvir, quer não queiram. Não é isso que ele está dizendo. E é assim que muita gente entende esse versículo. Não, a Bíblia diz, né, quer queiram, quer não queiram. Então vá lá para a porta dos supermercados e fica lá pregando o dia inteiro porque é a sua obrigação. Não, irmãos. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo, esteja preparado o tempo todo. Quer seja uma ocasião oportuna, quer não, esteja preparado, porque quando a oportunidade aparecer, pregue o Evangelho. Faça a sua parte, faça aquilo que é a sua obrigação. Então, a exortação aqui não é para o ouvinte, é para Timóteo. Esteja preparado, Timóteo. Entende a diferença? A mesma coisa se aplica ao texto de Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Quando o Senhor diz para Ezequiel, Ezequiel, fala a esse povo, porque é uma nação obstinada, então fale a esse povo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Está claro? A mensagem não é uma mensagem para todo mundo, é uma mensagem para o povo de Israel, um povo obstinado, que já não quer mais ouvir a palavra de Deus. Então Ezequiel é chamado a pregar a esse povo, que quer ouçam, quer que deixem de ouvir, o testemunho tem que ser dado, porque o juízo vai vir. Então, ninguém deve ser tido por inocente. Esse é o objetivo. Infelizmente, textos como esses dois são mal interpretados e, com isso, a igreja se torna uma instituição, muitas vezes, odiada e mal vista pelas pessoas, porque, muitas vezes, nós agimos de forma muito mal educada, muito grosseira com as pessoas. Entende, irmãos, como funciona isso? O nosso bispo costuma dizer uma frase que eu acho extraordinária. Ele sempre diz, olha, antes de você falar
você precisa ganhar o direito de ser ouvido. Antes de falar, você precisa ganhar o direito de ser ouvido. Isso, para mim, soa da seguinte maneira: nós precisamos conquistar a amizade das pessoas, a simpatia das pessoas, o respeito das pessoas, para que nós possamos falar a elas de forma com autoridade e que a nossa palavra para essas pessoas tenha peso, tenha valor. Mas se nós agirmos de forma grosseira, mal educada, intimidadora, arrogante, quem vai nos dar ouvidos, irmãos? Quem vai parar para nos ouvir? Então, às vezes, o caminho da pregação passa por atalhos que nós criamos que não são bons. Às vezes é melhor fazer o caminho mais longo. Entende isso? Às vezes, para a gente evangelizar uma pessoa, para a gente levar uma pessoa a Cristo por meio da pregação do Evangelho, primeiro a gente precisa levar o pão para aquela pessoa, por exemplo, né? Ajudar aquela pessoa a passar por um momento difícil, comprar um remédio, fazer uma visita para ela no hospital, ficar com ela ali simplesmente ao seu lado, passando um tempo, mostrando a nossa solidariedade, que nós nos importamos. Isso sim, irmãos, é algo que pode abrir as portas para o Evangelho. Então, nós precisamos usar a inteligência que Deus nos deu para tornar a comunicação do Evangelho algo mais possível para nós. E para que as pessoas possam realmente receber aquilo que falamos. Entende? Às vezes, a oportunidade está no convite que você faz a um amigo que não é crente, né, para ir tomar um café com você em algum lugar, conversar sobre trivialidades, e aí naquele momento, quem sabe, surge uma oportunidade, uma abertura de você falar de Jesus. Certa feita nós fomos iniciar um trabalho evangelístico numa região lá da minha cidade natal. Não tinha uma igreja, aliás, tinha uma igreja que estava fechada e o fundo da igreja era um lugar de negócio, né? O pessoal ia fazer barganha. Na verdade, a linguagem que era usada lá era diferente, né? O povo falava que ia fazer breganha. E eu procurei no dicionário essa palavra, não consegui achar de jeito nenhum. E depois fui entender que, na verdade, as pessoas queriam falar barganha, que é a troca, né? Então, levava um passarinho, trocava por um par de sapatos, levava um porco, trocava por um cavalo, enfim, essas coisas de roça, né? E aí, como é que você vai começar a evangelização num lugar como esse? Então, nós batíamos de porta em porta. A senhora gostaria de receber uma oração? Dificilmente alguém rejeita uma oração, né, irmãos? Aí as pessoas aceitavam a oração. E naquele momento de receber a oração, elas se abriam. Poxa, eu queria mesmo pedir que orasse pelo meu filho, que está assim, desse jeito, o outro está desse jeito, daquele. E aquilo ali criava o quê? Uma oportunidade para nós pregarmos o Evangelho. E, irmãos, em pouco tempo nós abrimos uma congregação naquele lugar e Deus fez uma obra maravilhosa. A congregação encheu, né? E hoje, se você for lá naquele lugar, tem igreja para todo lado. Muitas igrejas. Eu não quero dizer que nós fomos os responsáveis pela evangelização do lugar, pelo fato de terem muitas igrejas, até porque isso hoje nem sempre é um bom sinal. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode começar um projeto simples, sem nenhuma ambição, e Deus pode usar para a sua glória e para a sua honra. Entende? Você não precisa falar de Jesus para o mundo inteiro, não é? Já falamos aqui sobre Dwight Moody, que foi um homem que pregou para milhares de pessoas. Dizem que ele pregou para mais de 1 milhão de pessoas. E ele foi convertido pela pregação de um sapateiro, que só ganhou ele para Jesus, mais ninguém. Mas através da vida dele, muitas pessoas foram alcançadas.
Então, meus irmãos, Deus não quer que a gente faça uma grande obra. Deus quer que a gente faça a obra que Ele colocou em nossas mãos. E falar de Jesus é uma responsabilidade que nós temos nesse sentido. Por fim, Paulo também ora, pede oração, para que ele consiga comunicar a palavra com clareza. Versículo 4. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Então, Paulo está pedindo aqui que haja eficácia da sua pregação. O objetivo da mensagem, afinal, ao evangelizarmos, é a conversão das pessoas. Né? Lembre-se, nós nem devemos ter a pretensão de mudar a vida de alguém, irmãos. Cristo não nos chamou a mudar as vidas das pessoas, mas apenas a falar sobre Ele. No entanto, se nós planejamos evangelizar, devemos fazer isso com expectativa de que haja mudança na vida dessas pessoas. Com motivação correta. E a motivação correta qual é? O amor. E se nós evangelizamos porque amamos, é claro que o que fazemos com a expectativa de que o nosso ouvinte se converta e se volte para Cristo. Às vezes, pode ser que você esteja orando pelo motivo errado. Quem sabe, você já está orando há anos para Deus tocar no coração do seu vizinho para ele parar de ouvir o funk. Talvez fosse melhor você orar para que Deus convertesse o seu vizinho, para que Deus te desse uma oportunidade de falar de Jesus para ele. E quem sabe, a partir daí, ele seria transformado e o funk ia mudar em música evangélica. Dependendo da música evangélica, não vou falar isso não. Mas, enfim, ainda assim, irmãos, o poder para falar, bem como a eficácia das palavras, né, elas dependem de uma ação que está muito além do nosso alcance. Por isso, Paulo pede oração, isso mostra uma vida engajada em evangelizar. Meus irmãos, Deus revela o seu poder através da pregação da palavra. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando a situação do próprio Paulo. Meus irmãos, quem era Paulo antes de se tornar um cristão? Paulo era um carrasco. Eu acredito que talvez o espinho na carne de Paulo fossem as memórias que ele tinha do martírio que ele promoveu na vida de muitos cristãos. E aquilo nunca se apagava da sua mente. Possivelmente, pode ser isso. O fato é que ele foi um homem e ele seria a última pessoa a quem nós iríamos procurar para evangelizar. Mas alguma coisa aconteceu, né, na sua vida, desde o testemunho de Estevão. E depois, no caminho de Damasco, o Senhor teve um encontro com ele e ele foi totalmente transformado. Estevão morreu e Paulo consentiu na morte dele. E o que o texto nos leva a entender, né, pela forma como o texto é construído por Lucas, é que o testemunho de Estevão, de algum modo, mexeu com o coração de Paulo. Não sabemos, mas é bem provável que isso tenha acontecido. De qualquer modo, irmãos, nós nunca vamos poder saber quem Deus quer transformar e quem Ele não quer. Por isso, nós devemos pregar para todo mundo. Esse deve ser o nosso objetivo, deve ser a nossa meta. E ao falar sobre esse ponto, Paulo traz 3 advertências, né? E aqui nós, sempre que nós formos pregar, né, a oração, já percebemos que ela está presente como fundamento da nossa evangelização, como o primeiro passo, antes de sairmos para pregar, para falar. Mas precisamos pedir a Deus que Ele torne a nossa palavra eficaz. E nesse sentido, Paulo traz 3 advertências. Primeiro, ele diz, sejam sábios no agir e deem bom testemunho. Versículo 5. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. E aqui está a correlação que nós falamos entre a evangelização e a oração. Nós precisamos orar
para que Deus nos dê um coração sábio no modo como agimos para com os que são de fora da igreja. E para que nós estejamos atentos para aproveitar a oportunidade. Então, primeiro, sejam sábios no agir, deem bom testemunho. Irmãos, como ser sábio no mundo tolo em que nós vivemos? A maior parte das coisas que nós vemos hoje nas redes sociais estão ligadas à tolice, à estultícia, à insensatez. Então, para nós alcançarmos corações sábios, nós precisamos buscar em Deus. Só Ele pode nos dar corações sábios. E é o que Paulo diz aqui: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. A segunda coisa, aproveitem bem cada oportunidade. Oportunidade de quê? De evangelizar. Então, quando você estiver ali lavando a calçada e a sua vizinha ou seu vizinho se aproximar e começar a se lamentar com você a respeito das coisas da vida, não se junte a ele para lamentar. Transmita uma palavra de Deus para ele. Meus irmãos, são coisas simples. E nós vamos ver daqui a pouco como é simples, como pode ser simples fazer isso. Aproveitem bem cada oportunidade. Então, peça ao Senhor que lhe dê um coração sábio para com os que são de fora, com o seu comportamento, com o seu testemunho, mas que também você seja sábio para prestar atenção nas oportunidades que você tem e muitas vezes não aproveita. Eu, irmãos, também tenho muitas oportunidades desperdiçadas ao longo da minha vida. E como eu lamento muitas delas. Terceira coisa, estejam atentos nos relacionamentos com os descrentes. Paulo diz que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, estejam atentos aos relacionamentos com os descrentes, sejam dóceis. Dóceis. Docilidade, irmãos, é uma coisa que falta para muitos cristãos, que são grosseiros, são ásperos, são rústicos, têm a boca pesada e descansam nisso, e ainda dão justificativa falando que Moisés também tinha um lábio pesado. É muita cara de pau, meu Deus. Irmãos, o nosso modelo não é Moisés, o nosso modelo é Cristo. Cristo é o nosso modelo. Então nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, dá-nos docilidade no falar, no responder. Paulo diz que a gente deve responder com graça. Responder a quê? Ele está falando aqui sobre coisas como questionamentos ácidos que vêm, provocações, incredulidade, essas coisas que às vezes aborrecem a gente, quando nós vamos levar a palavra para o descrente. Então ele diz: temperem suas respostas com o sal do Evangelho. Ou seja, nós precisamos, irmãos, ter esta prática intencional em todos os momentos e perceber que cada oportunidade perdida pode ser perdida irremediavelmente. Pode ser que a gente nunca tenha outra oportunidade. Então, falando agora, já a caminho de terminar, de aspectos práticos da evangelização e da sua relação com a piedade. Primeiro, falando sobre as justificativas para não pregar. Uma que é muito comum: eu não sei pregar. Essa é a justificativa número 1, é a predileta, né? É o top 10 da justificativa para não evangelizar. Não sei pregar. Meus irmãos, leio depois capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus cura um cego de nascença. Aí, aquela cura vai gerar uma polêmica com os escribas e fariseus. Aí os escribas e fariseus vão interrogar os pais do rapaz que frequentam a sinagoga. Aí os pais dizem para os líderes: olha, ele já tem idade suficiente, se vocês querem saber, perguntem a ele. Aí vão perguntar ao rapaz. Aí o rapaz chega e diz: olha, aconteceu isso. E aí os líderes dizem: mas você não sabe que esse homem é um pecador?
Como é que o cego responde, irmãos? Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Extraordinário, né? É difícil, irmãos, esse testemunho? É difícil falar isso para as pessoas? Não. E outra, depois ele ainda estende o testemunho dele, quando eles começam a questionar, e ele diz assim: vocês também querem ir até ele para se converter? E aí eles ficam fuzilando de raiva com ele. Meus irmãos, nós podemos falar de forma simples do que Jesus tem feito em nossas vidas. Jesus tem operado na sua vida, irmão? Tem operado na sua vida, irmã? Ele tem feito maravilhas na sua vida, tem mudado sua vida, sua família. Então é isso que basta a você. Fale do que ele tem feito na sua vida, já é o suficiente, não é? Tem uma canção linda do Grupo Logos, antiga, que diz: vai contar ao mundo o que Jesus por ti um dia fez. Seu amor concede aos outros alcançar. Só então os teus amigos transformados em irmãos, galardões eternos lá no céu terão. Ou seja, vai contar ao povo o que Jesus fez por você. Você não precisa inventar nada, não precisa conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Agora, é lógico que se o seu coração estiver cheio da palavra, como nós vimos no princípio, é claro que você vai ter muito mais argumentos e muito mais assuntos sobre Jesus para falar com quem quer que seja. Não é? Então, essa questão de não saber pregar, de não ter o que dizer, também pode revelar uma pouca profundidade com Deus, que é um sintoma preocupante, e nesse sentido a gente deve procurar mudança, claro, mas todo mundo pode evangelizar, todo mundo pode falar de Jesus, porque sempre há o que falar. Outra desculpa: eu não tenho tempo. Essa é a segunda justificativa. Não tenho tempo. Meus irmãos, esse é o pensamento de quem vê a evangelização como uma questão de escolha. Mas não se trata de escolha, é um mandamento do Senhor. É aqui que nós trazemos de volta o texto de Lucas que citamos no início. Eu chamo especial atenção ao texto dele porque ele associa a evangelização ao plano salvífico original, revelado desde o Antigo Testamento. E esse plano previa que Cristo devia sofrer, que Cristo devia ressuscitar ao terceiro dia e que o Evangelho fosse pregado para arrependimento e remissão de pecados a todas as nações. Então, isso tem implicações seríssimas, irmãos, porque se nós pensarmos que a morte e a ressurreição de Jesus foram inevitáveis para a concretização do propósito de Deus, e a evangelização faz parte desse pacote, isso significa que a evangelização também é inevitável, ou pelo menos deveria ser. Se você precisa administrar melhor o seu tempo, faça isso, mas não diga que não tem tempo. Porque nós precisamos encontrar tempo, irmãos. A evangelização é uma tarefa que recai sobre nós como obrigação. Não é uma coisa que a gente faz quando sobra tempo. Nós precisamos evangelizar sempre que houver oportunidade. Todas as 24 horas de cada dia pertencem a Deus. Você sabia disso? Todas as 24 horas pertencem a Deus. E Ele nos dá algumas horas para trabalhar, outras para descansar e estar com a nossa família, mas dentro desse espaço de tempo, sempre há tempo para falar de Jesus. A questão é, nós não oramos buscando maior comunhão com Deus, não nos planejamos para evangelizar, não oramos pedindo oportunidades, não damos bom testemunho a quem queríamos alcançar. Então, por isso, não temos segurança, nos sentimos inseguros de pregar. E eu digo para você, meu irmão, nem os nossos pecados devem ser desculpa para a gente não pregar. Porque às vezes a gente pensa, a pessoa a quem eu quero alcançar, ela sabe que às vezes eu dou uns gritos aqui, eu falo umas besteiras. Isso pode ser uma estratégia para você.
Você pode chegar para essa pessoa e dizer, olha, se Jesus alcançou um miserável como eu, pode alcançar você também. Pode transformar a sua vida. Eu não sou perfeito, nunca vou ser. Mas Cristo vai trabalhando na minha vida dia a dia para que eu melhore, para que eu me torne um crente mais verdadeiro, mais real, mais engajado. Então, já a caminho de terminar, irmãos, por fim, o medo também é uma boa justificativa, é uma justificativa que muita gente usa. E boa parte dos cristãos estão mudos por causa do medo. Alguns têm medo de perder a amizade. Poxa, eu conheço esse meu amigo aqui há tantos anos, a gente sempre se deu bem, e quando eu fui tentar falar de Jesus para ele, ele resistiu, se eu continuar, ele vai se afastar de mim. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você realmente é amigo dessa pessoa, se você ama realmente essa pessoa, se você tem amizade por ela, a maior demonstração de amor e amizade que você pode fazer por ela é falar de Jesus para ela. Porque isso vai mostrar que você deseja ver essa pessoa, a sua amiga, quem você ama, na glória celestial, no reino restaurado de Jesus, ao seu lado. Porque se você ama essa pessoa, e ama tanto a ponto de não querer falar de Jesus para ela, então é porque você não ama realmente. Porque se nós amamos, nós queremos dar a essa pessoa o melhor, e o melhor que nós podemos dar a alguém, irmãos, é Cristo. Outro medo que nós temos de nos expormos ao ridículo quando falamos de Jesus. É quando a gente tem uma pessoa que teoricamente tem mais instrução que nós, conhece mais coisas do que nós, tem mais dinheiro do que nós ficamos intimidados porque achamos que aquilo vai ser ridículo. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, diplomas e títulos não nos ajudam quando nós estamos passando por uma luta que só Deus pode mudar. Recursos financeiros, uma conta bancária recheada, conhecimento filosófico, não nos ajuda quando a morte bate à nossa porta e nós estamos no leito de enfermidade. O que conta nesse momento é a fé. E há muitas pessoas que só precisam de alguém que chegue lá e bata a porta do seu coração e desperte ali a fé que Deus já quer promover no coração daquela pessoa. Então, meus irmãos, precisamos fazer o que nos compete. O medo de fracassar na tentativa, né? E o livro Disciplinas Espirituais tem o testemunho do Instituto Barna, na página 124, onde mostra o seguinte, que muitos cristãos não dão testemunho, não pregam, não falam de Jesus porque têm medo de fracassar na tentativa. E o ser humano é naturalmente talhado a procurar somente aquilo em que ele entende que vai ser bem-sucedido, porque isso vai lhe trazer prazer e satisfação. Então já é algo natural nosso rejeitar alguma coisa que nos pareça, que nos traga o risco de fracasso. Nós não queremos investir nisso. E a evangelização tem esse risco. Mas lembrando, irmãos, nós não fomos chamados para converter pessoas. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Então, o fracasso aqui é não pregar. O fracasso não é pregar e ter uma resposta negativa, mas não pregar. Eu gosto do exemplo que o livro usa também, muito interessante, onde ele diz que o carteiro bem-sucedido é aquele que simplesmente entrega a carta na casa do destinatário. O carteiro bem-sucedido não é aquele que entrega a carta e depois fica sabendo que o remetente respondeu, que o destinatário respondeu para o remetente. Isso não tem nada a ver com o carteiro. O trabalho do carteiro é entregar a carta. E se ele fez isso, ele é bem-sucedido. O nosso trabalho, irmãos, é entregar a palavra, o Evangelho. Se a pessoa vai responder ou não a Cristo, favoravelmente ou não, isso não depende de nós. O nosso sucesso não depende disso. O nosso sucesso é somente de entregar
a mensagem. Nisso nós fomos bem-sucedidos. E isso basta. Amém, irmãos? Então, por fim, o medo da perseguição, velada ou explícita. Isso tem muito a ver com o nosso tempo, né? Há muitos círculos hoje onde já não se pode mais falar de Jesus, porque isso é a intolerância religiosa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos nos calar, irmãos? Há países onde pregar o evangelho é estritamente proibido, e ainda assim existem igrejas lá. Isso significa que há cristãos destemidos que estão pregando o evangelho, mesmo onde ele é proibido. Então, o que faremos nós, que ainda temos alguma liberdade para pregar o evangelho? O que nós precisamos, irmãos, é agir com sabedoria, é pedir a Deus que nos dê estratégias, que Ele nos dê discernimento, amabilidade, tato, gentileza, amizade, para que nós possamos encontrar meios e oportunidades para falar de Jesus. Então, a evangelização revela o poder de Deus dado por Cristo por meio do Espírito Santo. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder, irmãos. E quando nós pregamos, nós estamos dando vazão a esse poder de Deus que pode agir na vida das pessoas para mudar a vida delas. O tema da nossa evangelização é Cristo, sempre Cristo. Né? É o que Paulo diz: orem por mim para que eu faça conhecido o mistério de Cristo. A igreja falha quando prega programas e não prega Jesus. Nós não temos que pregar os programas da igreja. O nosso papel não é ir para a praça e dizer assim: ó, vai lá na minha igreja hoje, porque vai ter isso, vai ter aquilo outro. Não. Nosso papel é ir à praça e dizer: meu amigo, Cristo tem um propósito na sua vida, Ele quer te salvar. Se você abrir o seu coração, Jesus pode entrar na sua vida e fazer toda a diferença que você precisa. Simples, irmãos. Não há nada de mistério nisso. Nós fracassamos se nós não pregamos o evangelho. Mesmo quando o nosso ouvinte vai para a igreja pelo motivo errado, se isso aconteceu, fracassamos. Porque não foi porque pregamos o evangelho, mas porque nós oferecemos a ele uma vida fácil, sem problemas e sem lutas. Isso, além de tudo, é uma mentira. Ou seja, uma pessoa que vai para a igreja pelos motivos errados e vai permanecer ali durante muitos anos pelos motivos errados. Então, os novos modelos de igreja, que hoje dispensam o próprio nome igreja, não sei se você já percebeu isso, mas hoje essas igrejas novas não querem mais colocar igreja. Então, hoje é assim: casa disso, espaço daquilo, a missão daquilo outro, comunidade daquilo outro. Ou seja, irmãos, nada contra o nome em si, mas isso é um indício de que a relação com o evangelho bíblico e cristão já está atrapalhando as pessoas. Porque, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje é que a fé está se tornando um empreendimento religioso muito lucrativo. Não é? Mas será que nós vamos ter vergonha de usar o nome igreja? De usar o nome de Cristo? De ostentar o nome de Cristo, irmãos? Vitorino Silva cantava antigamente: direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. É isso que nós precisamos hoje, irmãos. Precisamos dizer para o mundo que nós somos crentes, que nós carregamos a vergonha da cruz, mas que também cremos no poder do evangelho para transformar a todo aquele que crê. Então, conclusão, e aqui nós vamos orar. De que maneira a evangelização nos leva ao caminho da piedade? Nós vimos que há uma estreita ligação entre viver disciplinado na busca pela mente de Cristo, ter o coração cheio da palavra, adorar, orar por nós mesmos e interceder por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, suplicar o poder de Deus para pregarmos com fidelidade
e comunicarmos com clareza o Evangelho de Cristo. Ou seja, a vida piedosa é vida operante e vice-versa. A devoção pessoal enche de Cristo o nosso coração. E o nosso coração cheio de Cristo arde com o desejo de falar de Cristo, por amor a Cristo e aos que estão perecendo sem Cristo lá fora. Se o Evangelho é a boa nova que afirma ser, se ele nos foi confiado, se nós não o transmitirmos, nós incorremos em culpa, somos culpados. Falar de Jesus é uma decorrência natural e necessária do simples fato de crer nele, irmãos. Então, aqui 3 aplicações. Primeiro, será que você entende agora que evangelizar é algo que se espera de todo cristão? Portanto, é algo que se espera de você? Isso precisa ficar claro para cada um de nós. Será que você hoje vai tomar uma decisão a esse respeito de obedecer a Cristo? Vai dar razão, né, à palavra de Deus, que diz que fora de Jesus não há salvação, não há possibilidade de salvação. Vai dar vazão ao cumprimento dessa parte tão importante da própria vocação do seu mestre, levar a sua palavra. Segundo, você já sabe que crer que Deus libera o seu poder, né, na pregação é algo necessário para ir pregar confiante, ou seja, você precisa entender que quando você vai pregar, Deus vai contigo, o Senhor vai contigo, e o poder de Deus pode se manifestar através da sua vida para mudar a vida de pessoas. Não é a sua palavra, é o poder de Deus que acompanha o Evangelho. Não é? Será que você vai passar a falar de Jesus mais confiante, com base nessa verdade, a partir de hoje? E por fim, irmãos, se evangelizar é uma disciplina, será que você pretende se disciplinar nesse sentido a partir de hoje? Pretende se planejar para isso? Meus irmãos, nós nos planejamos para tudo, para comprar um carro, para viajar, para passear, para fazer um regime, para ganhar peso, para perder peso. Nós fazemos planejamentos para tudo. Quando você pega o seu telefone ou o seu despertador, eu não sei se existe despertador mais hoje, mas se você pega lá o seu smartphone à noite, coloca para despertar em determinada hora da manhã, isso é um planejamento que você está fazendo. Porque você tem um compromisso com o seu trabalho, você não pode chegar atrasado, você tem um compromisso com o teu chefe, não é? Meus irmãos, quão maior que o seu chefe é o Senhor da sua vida, é Cristo. Então, a gente precisa colocar o nosso despertador para tocar, para nos lembrar do nosso compromisso com o Senhor. Despertar a nossa mente, para que a gente possa voltar a fazer aquilo que se espera de nós. Eu tenho plena certeza de que estou falando a uma igreja muda, a começar em mim. E a todos aqueles que vão ouvir essa mensagem depois. A minha oração nesta manhã é de que Deus venha sobre nós e destrave a nossa língua para falar sobre a única boa notícia que está à nossa disposição todos os dias. E essa boa notícia é Cristo. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Santo Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra que tem trazido despertamento sobre nós mais uma vez nesta manhã. Te agradecemos porque, ó Deus, a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. E quando nós a pregamos confiantemente, entendendo que o poder vem de Ti, Pai, ela pode operar maravilhas. Então, que ela opere maravilhas nessa manhã, transformando, Senhor, os nossos corações naquilo que precisam ser transformados, no sentido de que nós possamos, ó Deus, rever as nossas práticas, a maneira como nós interpretamos o comprometimento de evangelizar, de falar de Jesus. Que o Senhor venha nessa manhã operar um milagre em nossas vidas, destravando, Senhor, a nossa língua para que ela fale do reino de Deus,
para que ela fale das coisas do alto. Ó Senhor, nós usamos a nossa língua para falar tanta coisa que não devemos. E muitas vezes, Pai, fazemos isso de forma tão abundante, Senhor, tão eloquente. E com isso ferimos, machucamos, destruímos. Ó Deus, que o Senhor mude, Pai, o nosso comportamento, que o Senhor mude a nossa maneira de pensar e de agir. Que a nossa palavra abundante seja o Teu Evangelho, seja a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra não destrói, pelo contrário, ela edifica, ela cura, ela salva, ela liberta. O Senhor possa nos ajudar a recuperar essa consciência que há muito perdemos, ó Pai, porque nos afastamos da Tua palavra, do Evangelho e desses fundamentos simples, básicos e tão importantes para que nós possamos nos manter no caminho, Senhor. Ó Deus, que a nossa piedade seja traduzida em uma vida abundante de pregação, de testemunho, de ensino, sobretudo, Pai, com a sabedoria do alto, que nos permitirá, ó Deus, levar pessoas a Cristo. E ainda que não levarmos, pelo menos nós vamos levá-las à consciência de que existe, Senhor, salvação e perdição eternas, e que o homem escolhe, a partir da pregação da Tua palavra, que caminhos ele vai seguir. Então, ó Deus, que o Senhor possa nos dar graça, para que nós sejamos arautos do reino, possamos anunciar a Sua mensagem, a Sua palavra de salvação para esse mundo perdido, Senhor. Onde vemos pessoas, até que amamos, pessoas com as quais nós, ó Deus, nos importamos, se perdendo, sem que nós nos importemos, de fato, de levar a elas, Senhor, uma palavra que pode salvá-las, que pode levá-las a uma direção diferente da qual elas estão caminhando, Senhor. Ó Deus, então desperta o nosso coração, abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, abre a nossa boca, para que a nossa mudez seja curada, para que o nosso silêncio culpado seja desfeito, e nós possamos falar de Cristo para esse mundo perdido, porque só Cristo pode trazer a ele esperança, salvação, só Cristo é a boa notícia que nós podemos compartilhar. Nós oramos assim, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.